Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 57. Bons estudos! Olha lá, Claro. Que paroxítona, né? Tá junto com a Calu ali. Bonitinha também, né? Mas é oxítona, Calu. Eu caio mesmo pela Débora, viu? Que bela proparoxítona. Ô, Arthur, isso é jeito de falar das meninas? Que meninas, que meninas. Eu tô falando das sílabas tônicas dos nomes das meninas, cara. Aliás, hoje você vai aprender o que são as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vai acompanhar a discussão sobre liberdade de imprensa e os perigos da censura. Vai ver como uma mesma palavra pode ser usada em expressões com sentidos diferentes e conhecer um pouco mais sobre técnicas jornalísticas. A nossa teleaula começa agora. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. O quê? Quem? Onde? Como? Quando? Por quê, Machado? Ó, pode falar sem susto. Sua liberdade de expressão é garantida pela Constituição. Ué, o que deu em vocês, hein? Ué, você não disse que aconteceu alguma coisa? Disse. Eu me atrasei porque o ônibus bateu. Então, para contar isso seguindo uma técnica jornalística, você tem que responder essas perguntas. O quê? Quem? Onde? Como? Quando e por quê? E sem ter medo da censura, porque a sua liberdade de expressão dá o direito de você contar o que aconteceu. E desde quando vocês viraram especialistas em jornalismo? Desde que resolvemos pesquisar o assunto. Para ajudar a nossa história sobre a turma que resolveu fazer o jornalzinho da Matrex. Lembra da nossa história? Um grupo de trabalhadores da construtora Matrex resolveu fazer um jornalzinho para circular dentro da empresa. Eles se reúnem depois do expediente para discutir que linha o jornal deve ter. Só que a turma ainda não tinha chegado a um acordo sobre a linha do jornal, não é mesmo? E é aí que a gente tem que continuar nossa história. Afinal, eles vão decidir fazer um jornal para divulgar as broncas dos trabalhadores ou não? Nossa história continua e a discussão também. Vai ter muitas outras coisas que... Vai se... Grande Rodrigão! E aí, meu querido? Tudo bom? Senta aí, cara. Bom, o Miranda disse que estava maior dificuldade para te convencer a participar do nosso jornal e tal. Como é que é isso? Vocês acham que eu ia perder uma oportunidade dessa? Inclusive, o Miranda contou que vocês já andaram discutindo aí que tipo de jornal vai ser e tal. Que linha vai ter o jornal, se a gente vai colocar e criticar tudo que achar de errado aqui dentro da empresa. Porque, na minha opinião... Miranda, o que é isso, pô? Tá achando que isso aqui é carnaval, é? Não. É que foi o único jeito de eu convencer a minha mulher a me dar uma folga hoje. Eu disse que a gente tinha ensaio da banda do bloco da Matrex. Mas é verdade, né? É verdade, é verdade. Mas já que a gente vai discutir a linha do nosso jornalzinho. Olha, foi aí que a minha mulher encrencou, viu? Ela acha que pode dar problema essa história de jornalzinho que vai ficar reclamando das injustiças, criticando o patrão, defendendo direitos. Eu tava falando sobre isso. Eu também tô cabreiro com essa história. De repente a gente tá achando sarna pra se coçar, Jeremias. Turma, o que é isso, turma? E a liberdade de expressão? E a liberdade de imprensa garantida na Constituição Federal? A Constituição é a lei maior de um país. E na Constituição brasileira está garantida a liberdade de imprensa. Por favor, seu Eduardo, o que é liberdade de imprensa? A liberdade de imprensa é o direito ou a prerrogativa que os meios de comunicação têm de publicar aquilo que ele julga inconveniente para o seu público, que não ofenda os bons costumes ou que não ofenda as tendências que as pessoas que consomem esses órgãos têm. E o que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é o direito que uma série de jornalistas ou de pessoas que trabalham nos meios de comunicação têm de expressar livremente a sua opinião. E essa opinião, em muitos casos, ela pode até ser divergente da opinião do meio de comunicação no qual essa pessoa trabalha. Ele pode ser um jornalista que escreva contrariamente ao que pensa o seu jornal, ou um apresentador de televisão que não pense exatamente da mesma forma que pensa a sua estação de televisão. Tá, liberdade pra cá, liberdade pra lá, tá tudo muito bonito. Mas onde é que tá o limite dessa tal liberdade de imprensa? Sim, porque hoje em dia tem muito jornalista que abusa disso.
Calunia, mente, enrola a gente, entendeu? Parece até que você está defendendo a censura. Defendendo a censura. Meu caro, no tempo que tinha censura, o governo só deixava sair aquilo que interessava para ele. E censura é coisa de ditadura, que proíbe a denúncia dos abusos, dos roubos e massacra a imprensa séria. Eu sei, eu não estou defendendo a censura. O que eu estou dizendo é o seguinte, hoje em dia, com toda a liberdade que os jornais têm de publicarem o que eles quiserem, só por isso a gente tem que acreditar que tudo que sai no jornal é verdade. Isso é, hein, pessoal. A gente tem que ler o jornal com olho crítico. Porque essa história que eles sempre contam as coisas como elas são, isso é conversa pra boi dormir. Também há. Que defesa tem a sociedade contra abusos de jornalistas ou frente a notícias publicadas de forma deturpada? Bom, a sociedade tem o recurso de apelar para a justiça, quer dizer, existe uma lei de imprensa que pode ser invocada não só como direito de resposta, mas também para eventualmente se processar um jornalista, exigir uma reparação, e mesmo o Código Penal tem uma série de artigos que podem ser utilizados no caso da pessoa se sentir caluniada, ofendida, injuriada, infamada, qualquer tipo de coisa. E qual é o limite da liberdade de imprensa? Ela não violentar os direitos das pessoas, quer dizer, o direito à privacidade, o direito da pessoa à honra, quer dizer, você não pode afirmar alguma coisa sobre uma pessoa ou acusar uma pessoa sem você ter provas concretas a respeito. Então, esses são os limites que a liberdade de imprensa atinge. Gente, que discussão. Essa história de censura na época da ditadura era brava mesmo, Machado? Ou se era. A imprensa só podia falar o que o governo autorizava. Os jornais davam um jeito de avisar os leitores que tinham sido censurados, publicando receitas de bolo ou fotos absurdas no lugar de matérias. E teve muito jornalista sério perseguido e até morto pela repressão. Teve muito jornalista sério que sofreu barbaridade com a censura, cara. E outra coisa, tiveram que comer o pão que já amassou. É verdade, ninguém podia falar de nada, mesmo quando todo mundo sabia que tinha gente especialista em roubar. E comer o dinheiro. Tá. Agora, uma coisa que hoje em dia podiam censurar é o preço do aluguel, hein? Aluguel, isso que é abuso, isso que é comer os olhos da gente. Deus me livre, isso é verdade. Ou será que não é a inflação que vem comer o dinheiro da gente? Vocês querem parar de comer a moça com os olhos? Eu somos... Esse aí não pode ver mulher bonita que começa a comer as letras. Comer? Mas que baixaria. Eu não acredito que vocês estão escrevendo esse absurdo. Calma, Lígia. A gente só está querendo mostrar as diferentes expressões e os vários sentidos figurados que o verbo comer pode ter. Comer o pão que o diabo amassou, comer dinheiro, comer com os olhos, comer as letras. Ainda repete? Mas que cara de pau. Não vai ficar com a cara amarrada. Vou fechar a cara. Eu vou livrar a cara. Vai é quebrar a cara. Mas também não precisa ficar com essa cara aí de quem comeu e não gostou, né? Fico com a cara e a coragem. Agora, Lígia, cara a cara. Viu como uma palavra só pode ter vários sentidos diferentes? Minha querida cara metade. Cara! Então, cara é outra palavra que a gente usa muito no dia a dia. Viu só quantas expressões a gente usou com a palavra cara? Bom, deixa eu ver. Cara amarrada, cara de pau, livrar a cara, quebrar a cara, com a cara e a coragem. Cara a cara metade, cara de quem comeu e não gostou. Ô, cara, por falar nisso, eu não tô entendendo a sua lista de compras pra feira. Batata, cenoura, cara. Que cara? Não sabe ler não, é cará. Se você não tivesse esquecido o acento, eu não ia confundir cará, palavra oxítona, com cara, palavra paroxítona. Ia confundir o quê? A sílaba tônica da palavra. Quer dizer, a sílaba mais forte. Por exemplo, cará. A tônica é na última sílaba. Cara. A tônica é a penúltima sílaba. Cará? Cara. Até dá um sambinha, né? Dá até pra usar o bumbo do Miranda. Um jornal, livro. Irresponsável? Miranda, para por favor de bater o bumbo. Qual é? Tá me censurando? Eu só tô batendo o ritmo do que vocês estão falando, sílaba por sílaba. Nós percebemos. Tá bem, Miranda, então bate só nas sílabas tônicas, tá? E quais são as sílabas tônicas? São aquelas que têm o som mais forte na palavra? Claro, Miranda. As de som mais fraco são chamadas de sílabas átonas. Como Tá. eu tô Então, falando. combinado. Eu só vou bater nas sílabas tônicas. Exatamente. Então, mas como eu tava falando... Pera, para um pouco só. Ô, Miranda,
você vai ter que dar um desconto maior ainda. Faz o seguinte, não vai dar. Bate só na sílaba tônica das palavras oxítonas. Oxítonas, o que são as oxítonas? Oxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica na última sílaba. Combinado. Voltando, eu acho que o nosso assunto pede moderação, né? Não pode haver discussão. Ô, Mirandinha, sabe que agora me ocorreu uma outra coisa? Sim. Você podia bater nas tônicas só das palavras paroxítonas, você Paroxítonas? sabe? Não. Não sabe. Paroxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica na penúltima sílaba. Penúltima. Combinado? Combinado. Tá. Liberdade é um assunto pra lá de importante. Ô, Miranda, é o seguinte. Bate só nas proparoxítonas. Proparoxítona. Tá? São aquelas que a acentuação tônica é na antepenúltima sílaba. Isso, beleza. Melhorou, né? Não, agora melhorou. Agora tá bom. Eu acho que tá ótimo. Acho que a gente pode encerrar esse capítulo. Acho que podemos encerrar esse capítulo. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se eu entendi direito. As palavras são classificadas em oxítona, paroxítona e proparoxítona conforme a posição da sílaba tônica. Isso. Agora você já sabe que cada palavra pode ser dividida em sílabas. Cada som que forma a palavra é uma sílaba. E sempre tem um som que é mais forte, que é a sílaba tônica. Por exemplo, você. A palavra você pode ser dividida em duas sílabas. Vou e ser. A sílaba vô é o som mais fraco, por isso é chamada de sílaba átona. A sílaba C é a mais forte das duas, por isso é chamada de sílaba tônica. Quando a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, como em você, conclusão, ninguém, chamamos a palavra de oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra, como em liberdade, jornalista, vida, chamamos a palavra de paroxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra, como em símbolo, ótimo, capítulo, chamamos a palavra de proparoxítona. Proparoxítonas. Eu juro que eu toco só nas proparoxítonas. Não toca mais nada. Chega de chega. Para com isso, acabou. Inclusive, a gente acabou com essa confusão toda, nem quando terminando a conversa do jornal. Aí. Exatamente. Eu acho que agora é o momento exato de discutirmos que matéria o grande repórter Gustavo vai escrever para o jornalzinho da Matrix, hein? Mas antes, grande repórter, nós temos que discutir aqui um jeito mais profissional de escrever as matérias. E para isso está aqui o Rodrigo, que fez 2 anos numa escola de comunicação, sabe das coisas, vai explicar pra gente como é que é. Bom, mais ou menos assim. A gente tem que aproveitar toda a técnica jornalística. Toda reportagem, ela responde àquelas perguntas básicas, né? De quem, onde, quando, o que, por quê, como, entendeu? Peraí, não entendi. Não, eu acho que eu entendi. Quando lê qualquer matéria, o leitor deve encontrar respostas para todas essas perguntas. Aí sim o fato vai estar bem contado. Não, mas peraí, como assim? Desculpa. Gustavo, na lanchonete Olho Nessa, na última sexta-feira à noite, tropeçou no bumbo por estar distraído. Tá aí! Olha, contou um fato respondendo as perguntas básicas. Quem? Gustavo, Onde? na lanchonete Olho Nessa, Quando? na última sexta-feira à noite, O quê? tropeçou no bumbo. Por quê? Por estar distraído. Agora eu entendi. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena uma revisão, hein? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Hoje você viu o que é liberdade de imprensa. Acompanhou a discussão sobre as vantagens e os limites dessa liberdade. E viu os perigos e prejuízos causados pela censura. Você aprendeu como uma mesma palavra pode ser usada em expressões diferentes e ter vários sentidos. E viu como classificamos as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Por hoje a nossa história fica por aqui. Na próxima teleaula você vai ver como termina essa história do jornalzinho da Matrix. Até lá.